Olá, professores do Sal! Estamos aqui de volta com a nossa 13ª aula. Falta só duas, contando com essa, para chegarmos ao final desse maravilhoso momento do batismo. Olha só que maravilha! E esta aula, já estou aqui com o aplicativo em mãos, é o coração do homem, e que aula maravilhosa! Você vai ver, a aula é muito boa, a gente vai aprender aqui como o nosso coração é enganoso e como não devemos nos guiar pelos nossos sentimentos. A voz do coração, aquela história ali, siga o seu coração. Será que é isso mesmo? Então, Elisa, dá uma introdução a respeito dessa aula, por favor. Para introduzir este assunto, vamos esclarecer que Deus não é o autor do pecado. Muito bem, então, se Deus não é o autor do pecado, a pergunta de número 1 diz assim: onde se originou o pecado? O pecado se originou no céu, no coração de Lúcifer. O seu coração se encheu de orgulho e ele quis ser mais do que Deus. Nesta aula eu coloco duas coisas muito importantes. Primeiro ponto, o sentimento que fez Satanás pecar foi o orgulho. Então o orgulho, nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque ele pode nos tirar da presença de Deus e nos fazer pecar. E o segundo ponto é que todos nós nos equiparamos com Satanás quando nós julgamos de forma condenatória o nosso próximo. Porque a palavra de Deus nos diz que o julgamento pertence a Deus. E quando nós julgamos, nós queremos ser iguais a Deus. Muito bem, agora vamos para a segunda pergunta muito interessante, que diz assim: de onde vêm os maus pensamentos? Então, a pessoa vai falar assim, esse mau pensamento só pode ser do diabo, né? Então, o diabo tem costa larga, né, Fernando? Aliás, todo mundo, muita gente, né, que com falta de conhecimento acaba jogando tudo nas costas do diabo. Aliás, coisa séria, inclusive quando alguém é preso, você deve ter visto aí, o cara é preso por algum crime, fala assim, coisa do diabo, verdade. O diabo entrou em mim, não sei o que, fez isso. E aí, às vezes tem crente que joga as coisas também nas costas do diabo. Queimou arroz, o diabo. Caiu a internet, coisa do diabo. Tudo é o diabo. Pensamento, então, pior ainda, né? Pior ainda. Então, você vai confrontar ela com um versículo que vai falar que o coração do homem, todos os homens, aqui você tem que se identificar com o seu aluno, porque o coração do homem, ele pode adulterar, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode se prostituir. Então, você não pode se isentar disso. Todo homem é assim. Então, então eu falo assim para eles. Então, a Elisa pode um dia matar? Pode. Depende da situação que eu estiver passando. Se eu ver, por exemplo, alguém matar meu filho, qual o sentimento que vai vir no meu coração? Vai vontade de matar o cara que matou meu filho, né? Na verdade é isso, né, Fernando? O nosso coração, a Bíblia fala aí, a gente vai ver isso, que é terrivelmente enganoso, e a gente tem que entender que a gente não vale nada. Não vale nada. A gente não vale, nosso coração não vale nada, a gente só pensa no que é ruim. É o Espírito Santo que nos aproxima de Deus. Sim. Eu costumo dizer, inclusive, quando eu vou ministrar para jovens, e aí eu falo, você acha que você é bonzinho? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no telão todos os pensamentos que aconteceram só hoje. Só hoje. Hoje. Né? E às vezes é uma ministração de manhã, eu falo, só hoje pela manhã. Vamos colocar no telão? Vamos ver se você fica aqui com a gente assistindo? Será que, né? O que se coloca nessa situação? Imagina você vai na igreja e aí tá lá um telão. Hoje vamos assistir todos os pensamentos do irmão ou da irmã tal. Não existe nenhum ser humano que ficaria ali para tamanha vergonha disso, né? Pois é, então nosso coração é muito ruim. Depende dos botões que são apertados, desperta essa ira e a gente comete atrocidades. É verdade. Né? Então, por isso que a gente tem que estar muito próximo a Jesus. É necessário que ele cresça e que a gente diminua, que ele viva e não mais nós, né? Como diz Gálatas 2:20. Na verdade, assim, né, Fernando? A Bíblia, ela fala que nós vamos dominar a carne. A carne, ela não se converte, ela sempre está lá. Então, todo mundo tem a carne e, na verdade, como que a gente vence o pecado? O Espírito em nós é que domina a carne.
mas a carne sempre vai estar lá, né? É isso aí, o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 16, né? Andem em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Da carne. Muito bem, vamos então para a pergunta de número 3, que diz assim: nós podemos confiar em nosso coração, Elisa? A gente pode? Tem muitas pessoas que dizem, siga aquilo que está no teu coração. E é uma frase tão bonita, né, Fernando? O pessoal coloca música inspiradora assim de fundo, siga seu coração. Tudo vai dar certo. E, coitado, o coração tá correndo pro abismo, né? E a Bíblia, justamente, a Bíblia nos diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Certo? Então, se você seguir o seu coração, você vai começar a desejar o mal. Ele é desejoso do mal, então você vai se dar mal. Então, se você seguir o seu coração, você vai se dar mal. Inclusive, a palavra mesmo diz que nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios maus desejos. Né? Exatamente. Então, como é que eu vou seguir os meus sentimentos do meu coração para definir a minha vida? Não mesmo. Não posso seguir o meu coração. Pois é, então vamos agora para a pergunta de número 4, que diz assim: será que o diabo pode agir no coração do homem? Se sim, de que maneira ele faz isso? Pois é, o diabo, ele pode piorar a situação. Sabe aquela frase assim? Tá ruim, pode piorar? Pode. Então, o seu coração já é enganoso, já não é nada de bom, ainda tem uma influência maligna que pode estar atuando no seu coração. E pode ser que Satanás esteja atuando em seu coração. Nós usamos aí o exemplo de Ananias e Safira, porque Ananias, ele tinha um problema. Ele amava o dinheiro. Ele era, como fala? Avarento. Avarento, isto. Ele tinha amor ao dinheiro. E esse era um ponto para Satanás agir. Então, todo pecado que nós temos, ele serve de ponto de apoio para que Satanás possa agir. Então, tome cuidado, porque o seu pecado pode servir de apoio para Satanás encher o teu coração de maldade. Não é como você falou, não há nada de mal que não possa piorar. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Pergunta de número 5 diz assim: como saber se o coração está enganado, né? Porque afinal de contas o diabo pode aí ainda piorar a situação. Como saber se o coração está enganado ou não? Então, nesse ponto, o seu aluno está para baixo de zero. Ele está achando assim, tô mal, porque ele entendeu que o coração dele é muito ruim. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, meu Jesus, né? Não posso confiar no meu coração, no meu sentimento. Ainda o Satanás, ele pode piorar essa situação. Então ele está pensando, nossa, e agora? O que eu faço da minha vida? Aí você vem com esse versículo, né? Inclusive está em Hebreus 4:12, né? A gente separou. Isso. Vou ler aqui para vocês, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pois é, aí com esse versículo você fala, meu aluno, a única coisa que pode te salvar, que pode te direcionar, é a palavra de Deus. Então, confronta os seus sentimentos, aquilo que você está pensando com a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra, ok. Se não estiver de acordo com a palavra, pode descartar esses pensamentos, esses sentimentos, porque elas não vêm de Deus. Muito bem, então vamos para a 6ª pergunta, que diz assim: qual a maneira de você saber o que está no coração de uma pessoa, Elisa? Conviva com essa pessoa. Fale com ela, deixe ela falar aquilo que ela costuma falar, deixe ela soltar. Porque na Bíblia nós vamos ler para o seu aluno que a pessoa fala aquilo que está cheio o seu coração. Então só no convívio é que você vai percebendo qual que é o assunto da pessoa. E inclusive a própria palavra fala que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Isso, é verdade. Então o que acontece? O seu aluno vai chegar nesse ponto e vai ficar muito mal. Porque ele vai ver... Lembrar daquilo que ele, né? Os pensamentos, o que ele aquilo fala.
fala, né? Porque muitas pessoas, elas ficam quietas nesse momento e elas ficam pensando qual que é o assunto principal que ela fala, o que que ela costuma falar. E ela vai percebendo que ela fala muito besteira, que 90% daquilo que ela fala, às vezes, são palavras torpes, palavras ruins, julgamentos até, pensamentos. E ela vai ver e falar assim, nossa, eu sou muito mal, meu coração realmente é muito mal. E aí ela consegue responder a pergunta 7. Isso. Olha só, que diz assim: como Deus quer que eu me relacione com Ele daqui para frente? Com certeza, e nós vamos ler esse versículo, que é de todo o nosso coração. Por que de todo o nosso coração? Porque Jesus precisa ocupar cada espaço desse coração, para que você possa ser transformada, para que Deus possa te dar um novo coração. A Bíblia ela nos garante isso, que quem vai dar esse novo coração é Deus. Quem vai colocar um espírito novo em você é Deus, para que você cumpra a vontade de Deus. E ele seja transformado na sua mente, né? A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis, ou seja, toma a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa então, só aí, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Sim, e olha, concluindo tudo, é assim, o seu aluno vai entender que o coração dele é enganoso. Segundo, que Satanás ele pode estar piorando essa situação, que o coração dele é mau e que Satanás ele pode piorar essa situação no seu coração. E mais, que ele descobre que através daquilo que ele fala, ele vai descobrir que realmente tudo que ele fala é ruim. Então que o coração dele está cheio de maldade. Então seu aluno ele entende nesta aula que ele deve deixar Jesus entrar no seu coração. Ele entende o que é deixar Jesus entrar no coração dele. É como se ele estivesse ali no mar, se afogando ao entender, falando, meu Deus, o meu coração não vale nada, eu ainda posso ser influenciado pelo inimigo, posso estar todo, ainda meus pensamentos, estou aqui, e aí vem aquela boia maravilhosa que é o Evangelho, que é Jesus. Ele fala, Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso do Senhor, eu creio, depois de passar, né, por todo o aprendizado e ir descobrindo esse Jesus que pode transformar aí o nosso coração. Como você falou, né, a palavra diz, tira aquele coração de pedra, joga fora e põe um coração de carne que é voltado a Ele, né? Isso, é isso aí. Olha aí, então chegamos ao final da nossa 13ª aula e vamos agora, né, já para a próxima aula. Na próxima aula já a 14ª, a aula de batismo. Essa é a nossa 13ª. Encerrando aqui, nos vemos então na próxima aula. Continue orando muito, né, Elisa? Isso. Para que o Espírito Santo, como a gente sempre fala, é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, é nesse momento que ele vai falar, não, realmente meu coração, meu Deus, eu preciso de Jesus. Então, você precisa estar orando para que o Espírito Santo faça a sua obra, não tenta fazer, não é a sua boa forma de falar, a sua eloquência, e nem se você não sabe falar muito bem, mas eu tenho dificuldade. Tranquilo, é o Espírito Santo. Só ore e deixe que ele faça o trabalho e você é um instrumento. Ok? Nos vemos então na próxima aula, né, Elisa? Isso. Deus abençoe muito vocês. Amém. Até lá. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.